Hoje eu irei fazer o review do livro A História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, os primeiros 4 séculos da Igreja Cristã. Eu separei aqui algumas páginas que eu vou estar lendo para que vocês tenham conhecimento do que tem no livro. Deixa eu apresentar aqui a primeira página, que é a página 12, onde tem aqui quem foi Eusébio. Pouca coisa se sabe acerca de Eusébio. A opinião correntia é que fosse ele original da Palestina, daí o seu epiteto, Cesareia. Acredita-se ainda que tenha recebido esta alcunha por haver sido bispo nessa cidade. O que sabemos, porém, é que ele viveu entre 263 a 340 depois de Cristo. Sua formação teológica herdou-a de Orígenes. Como houvesse uma grande biblioteca em Cesareia, pôs-se Eusébio a pesquisar para a elaboração de sua magna obra. Com afinco, leu Flávio Joséfo e Filo, de Alexandria, dois de seus autores prediletos. Além da história eclesiástica, escreveu ele uma enciclopédia bíblica onomástica. Por isso, o seu outro epiteto, pai das enciclopédias e dicionários bíblicos. Esta última obra foi muito elogiada por Agostinho. Quanto à sua atuação eclesiástica, teve ele algumas incursões pelo arianismo, mas coagido por Constantino, veio aceitar a ortodoxia do credo niceno. De qualquer forma, sua atuação como historiador é valiosa. Aí aqui fala também da importância, né, da história eclesiástica, que é dito, né, que a história eclesiástica de Eusébio é surpreendente. A história eclesiástica de Eusébio é uma surpreendente síntese dos 3 séculos que se seguiram na era apostólica. Busca ele reconstituir a história da Igreja, desde o ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo até a realização do Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. É o mais importante historiador da Igreja cristã, depois de Lucas. É claro que Eusébio não obteve o mesmo êxito do amado médico, se este contou com a plena assistência do Espírito Santo. Aquele não. Entre ambos, acentuadas diferenças. Embora houvesse atuado como historiador, pesquisando as mais variadas fontes e ouvindo testemunhas oculares ligadas à morte e à ressurreição do Senhor, o segundo recebeu a forma final de seus tratados diretamente do Espírito Santo. Com o primeiro, isto não aconteceu. A inspiração da Bíblia é única. Se o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos são infalíveis, inerrantes e dados pelo sopro de Deus, o mesmo não podemos dizer da história eclesiástica. Mas nem por isso deixa de ter esta os seus encimados méritos. Lança-nos copiosa luz sobre os fatos que de outra forma permaneceriam obscuros. Seriam estes confiáveis? Eis uma pergunta a ser respondida. Há de se ressalvar que, se os atos jamais sofreram qualquer interpolação, a integridade textual da história eclesiástica não pode ser assegurada. E se aqueles foram escritos para mostrar a expansão da Igreja de Cristo, foi esta composta para justificar a oficialização do cristianismo nominal por um imperador, cuja conversão continua irresolúvel. Atos irretocáveis, acabados, perfeitos. História eclesiástica, uma obra, posto que imperfeita, utilíssima. Sem ela, como reconstituir os séculos que seguiram a era apostólica? Como saberíamos sem ela acerca dos martírios e testemunhos daqueles milhares que eram levados às arenas pelo único crime de não haverem negado o seu Salvador e Senhor? Aí aqui tem as precauções, né, que se deve se levar ao ler este livro. Que o leitor tenha em mente, ao repassar estas páginas, que a história eclesiástica não é uma obra doutrinária. Embora renomado teólogo e homem de igreja, Eusébio procurou justificar
teológica e historicamente as intervenções de Constantino na cristandade visível e nominal. Por isto, mostra o bispado de Roma como procedente de Pedro, e este como sendo aquela pedra eterna que se referia o Senhor na declaração de Cesareia. Sempre que ocorrerem tais desvãos doutrinais, procuramos esclarecer o assunto através de uma nota ou advertência. Ao ler esta obra, faça-o com um espírito crítico. Indague, problematize, discirna, mas não deixe de colher as preciosas lições advindas da história. Deleite-se em ver o que fazia Deus naqueles idos tão difíceis e atribulados. Haja como John Wesley, o admirável evangelista inglês, lia o jornal todos os dias para ver o que andava Deus fazendo no mundo. Aqui vamos ver a página 26. Selecionei algumas páginas, não foram muitas, são poucas, e assim dá de ter uma ideia do que encontrará no livro. Aqui na página 26, no capítulo 4, é descrito a religião anunciada por Cristo entre todas as nações não era nem inesperada nem estranha. Essas questões foram, assim, necessariamente postuladas antes de nossa história, para que ninguém suponha que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era um mero recém-chegado. Por conta da data em que apareceu em carne entre os homens, e agora, para que ninguém suponha que sua doutrina seja nova ou estranha, como que surgida de alguém de origem recente, em nenhum aspecto diferente do restante dos homens. Vamos também examinar brevemente esse ponto. É evidente que pouco depois que a aparição de nosso Salvador Jesus Cristo foi dada a conhecer a todos os homens, veio de repente à existência uma nova nação, uma nação confessadamente nem pequena nem fraca, nem situada num recanto remoto da terra, mas a mais populosa e invencível, uma vez que sempre teve o poder de Deus por sustento. Essa nação que apareceu no tempo determinado e por inescrutável sabedoria é a que entre todas é honrada com o nome de Cristo. Um dos profetas, prevendo com os olhos do Espírito de Deus que esse povo surgiria, ficou de tal maneira tomado de admiração que exclamou: Quem ouviu tal coisa? Quem jamais declarou coisas semelhantes? Veio a existir a terra em um só dia e uma nação a ser gerada de uma só vez? O mesmo profeta também dá alguma indicação do nome que seria introduzido. Os que me servem serão chamados por um nome novo, que será bendito sobre a terra. E de fato, embora sejamos evidentemente um novo povo, esse novo nome de cristãos vem se tornando conhecido de todas as nações. A prática, entretanto, a conduta e a conversa, os princípios da piedade prevalecente entre esse povo não são de invenção recente, tendo sido estabelecidos, podemos dizer, pela deidade nos ditames naturais dos homens piedosos de outrora, desde a própria origem da nossa raça, uma afirmação que nos empenhamos para provar da seguinte maneira. Aí aqui também a página 31, que eu selecionei, o capítulo 7. Aqui é dito, né, sobre uma suposta discrepância entre os evangelhos com respeito à genealogia de Cristo. Uma vez que a genealogia de Cristo nos é dada de diferentes maneiras por Mateus e Lucas, supondo-se em geral que estejam em desacordo em suas afirmações, e uma vez que todo crente, pelo desejo de conhecer a verdade, tem sido levado a empreender alguma investigação para explicar as passagens, podemos também acrescentar o relato que nos chegou. Referimos-nos à história sobre essas passagens com respeito à harmonia da genealogia dos evangelhos, que nos foi transmitida por Africano numa epístola, e Aristides, depois de ter refutado as opiniões dos outros, considerando-as forçadas e fictícias. Apresenta o relato por ele mesmo, certificando com as seguintes palavras: Era costumeiro em Israel calcular os nomes das gerações, de acordo com a natureza ou de acordo com a lei. De acordo com a natureza, pela sucessão de filhos legítimos, de acordo com a lei,
quando outro criava filhos em nome de um irmão ou houvesse morrido sem deixar filhos. Aí que tem mais assuntos, né? Porém, eu não irei ler todas essas informações. E eu selecionei mais uma página, que é a página 41, que é o capítulo 12, os discípulos de Nosso Senhor. Os nomes dos apóstolos de Nosso Salvador são suficientemente óbvios para todos, em razão de seus evangelhos. Mas dos 70 discípulos não há catálogo algum. Disse, no entanto, que Barnabé, que se distingue nos Atos dos Apóstolos e também na Epístola de Paulo aos Gálatas, teria sido um deles. Disse que Sóstenes, que enviou cartas com Paulo aos Coríntios, teria sido um desses. Clemente, na quinta de suas hipóteses ou instituições, em que também menciona Cefas, sobre o qual também Paulo fala, que, indo a Antioquia, teria resistido a ele face a face. Afirma que este era um dos 70, possuindo o mesmo nome de Pedro, o apóstolo, e que Matias, designado apóstolo em lugar de Judas, e o apóstolo e o que teve a honra de ser candidato ao seu lado também teria sido considerados dignos do mesmo chamado com os 70. Aqui é um livro bem completo, né, da história eclesiástica. Tem muitos capítulos. Vou olhar aqui no índice. É dividido por livros. Tem o livro 1, né, o livro 2, o livro 3, o livro 4, o livro 5, o livro 6, o livro 7, o livro 8, o livro dos mártires, aí o livro 9, o livro 10. E também ao final tem a tabela cronológica, bispos citados por Eusébio e aos autores e obras citados por Eusébio, a partir da página 404. Vou até colocar nela aqui para mostrar. Está aqui a tabela cronológica na página 404. Aí vai até a página 408, da 409 tem os bispos, né, citados por Eusébio, na página 409, 410, e autores e obras antigos, que são citados por Eusébio, está a partir da página 411. Que tem todos os autores, né, e obras que foram citados por Eusébio quando escreveu esse livro. E aqui ao todo tem 415 páginas. É um livro muito bom. Ele tem aqui um marcador, né, que você pode usar a própria capa para marcar a página. E também é muito bem feito. A letra boa para ler. E esse daqui é mais um review de um livro que eu achei interessante estar postando aqui a todos. Obrigado pela atenção.